A gente conversou muito aqui sobre família, eu acho que muito, mas não o suficiente, porque é um tema absurdamente amplo, muito amplo, dá para a gente ainda aprofundar em muita coisa, mas eu acho que o suficiente nós falamos, para que a gente possa ter um espectro geral do entendimento bíblico a respeito de família, do que nós, como comunidade, teologicamente pensamos a respeito de família. E quero te lembrar que esse material todo está à tua disposição lá no nosso canal do YouTube. É só você acessar lá, desde a primeira conversa, está tudo gravadinho. A da semana passada não entrou ainda, mas essa semana entra. Mas enfim, estamos caminhando e fazendo essas conversas, trazendo essas conversas como instrumento de esclarecimento para todos nós. Eu quero encerrar a nossa conversa me baseando no texto que nós utilizamos durante toda a conversa. Talvez o texto mais didático sobre família que nós temos na Bíblia. A Bíblia fala bastante sobre família. Se não fala doutrinariamente, como é o caso desse texto, que é um texto doutrinário, direto, objetivo, que entre outras coisas inclui família, você aprende muito sobre família nas próprias histórias bíblicas, né? Você olha lá no Velho Testamento, tem muitas histórias bíblicas que não são doutrinárias, mas são educativas, servem como exemplo para nós e que devem ser utilizadas também nesse aspecto. Mas penso eu que talvez o texto mais objetivo e claro nesse aspecto é o texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 21, que a gente vai ler e que diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. O texto é um pouco maior do que isso. Depois desse momento aqui, Paulo começa a falar sobre filhos, depois ele entra no trato de senhores e de escravos. É um texto que vale a pena você ler completamente. A gente não faz isso aqui por uma questão de tempo, mas recomendo que você ouça as demais conversas que nós tivemos, porque elas são esclarecedoras a respeito de pontos que são um tanto quanto obscuros, se não percebidos da maneira adequada, nesse próprio texto. Essa coisa da mulher ser submissa ao marido, em tempos de tanta liberdade feminina como nós vivemos hoje, é um ponto que às vezes as pessoas pensam assim, como é que isso? O que é isso? O que Paulo está dizendo? Então é importante a gente analisar todo o texto, e nós fizemos isso nas últimas conversas, por isso eu recomendo que você visite essas pregações que estão lá no YouTube e entenda melhor todo o contexto daquilo que Paulo falou. Mas a gente vai pensar hoje na coisa de uma forma um pouco mais completa, um pouco mais, um pouco geral, de uma forma geral. Quero lembrar aos irmãos que há uma grande diferença entre salvação e conversão. Você vai entender por que eu começo a minha conversa com esse movimento daqui a pouco. A gente às vezes costuma perguntar assim, mas fulano de tal é convertido? Eu não sei nem se fulano é convertido. Porque na nossa cabeça, parece que essas coisas estão linkadas num movimento imediato que deve acontecer na vida da pessoa que encontra Jesus Cristo ou que é encontrada por Jesus Cristo. A gente vê esse movimento acontecendo diariamente dentro de uma comunidade como a nossa e fora de uma comunidade como a nossa também. Jesus tem salvado gente, Jesus salva.
quando nós nos percebemos incapazes de salvação pessoal, de autossalvação, quando nós percebemos que não temos nada de valor em nós, mas para chegar até Deus nós percebemos que Cristo é o caminho, porque essa é a realidade da pessoa de Cristo, Ele é o caminho de reconciliação entre o homem e Deus, e nós então dizemos assim, entregamos a nossa vida a Cristo. A gente tem um jeito evangélico de fazer isso, né? Levanta a mão, ora, se converte a Cristo. A gente usa esse tipo de conversa, de palavra, de jeito de dizer. O que está acontecendo, na verdade, é um movimento de salvação. A pessoa, a partir daquele momento que ela enxerga Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela é salva. Esse é um tipo de medida que a gente não pode fazer. Eu não posso dizer se você é salvo, você não pode dizer que eu sou salvo. Eu posso dizer que sou salvo, eu tenho que ter essa garantia no meu coração, né? Na minha caminhada com Deus, as certificações da salvação vão se manifestando na minha vida e vão se solidificando na minha caminhada. Mas essa é uma situação que a gente não pode julgar, não pode perceber de uma forma completa, isso cabe a Deus. Salvação é isso, é aquele momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e nós nos reconciliamos com Deus a partir da sua pessoa. A partir daí, a gente entra num movimento, que é um movimento de santificação, que a gente chama assim. Um movimento de conversão. Por isso que conversão é alguma coisa que a gente tem que perceber que acontece todo dia. Todo dia a gente se converte. Porque todo dia a gente vai aprendendo a vontade de Deus segundo a sua palavra, vai se moldando essa vontade. Os mandamentos de Deus, esse é um processo que começa a acontecer na vida daquele que é salvo. Os mandamentos de Deus começam a importar a essa pessoa. Porque ela percebeu o amor de Deus na pessoa de Cristo. Puxa, como Deus me ama. Eu não tenho nada, não sou ninguém. Mas Ele morreu por mim na cruz para me reconciliar com o Criador. Puxa, que amor maravilhoso, que amor é esse, como a gente canta, né? Que amor é esse? E aí eu vou perseguindo a vontade de Deus, desejando a vontade de Deus. Aí a Bíblia começa a ser alguma coisa que me faz gastar tempo em lê-la, em conhecê-la. Aí ouvir uma pregação é legal, uma conversa é legal, ler um livro é legal, fazer uma autoavaliação constante, ou seja, esse é o processo que vai acontecendo na vida da gente. Os mandamentos de Deus começam a fazer sentido na minha vida. Eu me importo com o que Deus pensa e o que Deus quer que eu viva. E aí eu vou para a Bíblia. E a Bíblia começa a me ensinar a maneira que eu devo viver. Recomendo para você que está começando esse caminho, Mateus capítulo 5, vai lá no Sermão da Montanha, Sermão do Monte, se derrame em cima daquelas palavras, absorva aquelas palavras, viva aquelas palavras, porque ali há uma condensação do Evangelho de Jesus Cristo, da vontade de Deus para a gente aqui. Mahatma Gandhi, certa vez, disse que se perdesse toda a literatura do mundo, vamos pensar assim, fosse queimada, acabasse, mas não se perdesse o Sermão do Monte, nada teria se perdido, porque é uma grande fonte de sabedoria para a gente viver a vida que a gente vive aqui. E aí os mandamentos começam a reger a nossa vida, eles começam a nos dar vida no meio do caos que a gente vive, e essa é a ideia dos mandamentos. Essa é a ideia da direção divina para nós encontrarmos vida no meio desse caos que a gente vive. Nós nos adequarmos à vontade de Deus e vivermos a vida que Deus tem para nós. Aliás, sendo essa uma resposta nossa a esse amor divino. Jesus disse, por exemplo, lá em João 14, 21, quem tem os meus mandamentos e os obedece é aquele que me ama. Quem me ama, Jesus disse, vai obedecer os meus mandamentos, vai se preocupar em como viver uma vida cristã adequada. Esse é o processo de conversão que a gente vai vivendo. O importante é a gente pensar que esses mandamentos de Deus, e esses mandamentos de Deus estão espalhados pelo texto bíblico. Quando fala em mandamentos, a gente sempre lembra de quê? Os 10 mandamentos. Fazem parte desse movimento todo de mandamentos que Deus nos dá. Talvez resumam os mandamentos de Deus em muitos aspectos, né? E foram, por Jesus, ultrapassados. Eles foram
transbordados por Jesus. Jesus disse, se não me engano, Mateus 5,17, que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumpri-la no sentido de ser mais profundo ainda. O termo grego é plerol, que é transbordar. Eu vim transbordar a lei. E aí você se lembra que Jesus começa a dizer assim, lá os antigos diziam, não matarás, mas agora eu digo para você, se você somente odiar, você já vai estar matando. Então Jesus pega os 10 mandamentos e aprofunda muito mais. E esses mandamentos estão espalhados pelo texto bíblico como recomendações ou como imperativos no texto grego. Aqui, por exemplo, nós conversamos outras vezes nesse texto de Efésios, Paulo dá muitos imperativos. Ame, marido, ame a sua esposa. É um imperativo, é uma determinação. Então a gente pode ter isso como um mandamento divino. O interessante é que esses mandamentos, gente, eles são frequentemente contraculturais. Eles não são aquilo que normalmente a gente vê na prática da vida humana. Eles não fazem parte, na maior parte das vezes, do jeito de se pensar de uma sociedade. Eles vão sempre na contramão. Eles vão sempre numa oposição ao jeito de se viver. O interessante é que isso é fruto do quê? De uma oposição ao jeito de se viver na sociedade que é completamente corrompido. Você sabe que a queda comprometeu tudo. A queda comprometeu tudo. Teologia bíblica que a gente precisa se lembrar. Queda. O valor da queda às vezes é muito maior, frequentemente é muito maior do que a gente imagina. A queda comprometeu todo o cosmos, comprometeu a caminhada de tudo, comprometeu a própria criação e comprometeu as nossas relações. A gente já não se dá bem. Você vai percebendo isso quando o Gênesis começa, tudo é paz, tudo é love, tudo é amor, tudo é tranquilo. Depois da queda, as coisas começam a tomar um caminho que é, primeiro, Adão entregando Eva, né, dizendo que ela foi que o provocou na sua queda, coisa que você já não tem antes, né, e depois você vai encontrar Caim matando Abel. Aí tudo dançou, as relações se deterioraram absolutamente. E essa é a realidade das relações humanas desde então. Desde então é isso aí. É crise, é ciúme, é individualismo, é narcisismo, é materialismo. Tudo que não presta está presente no jeito de viver da humanidade. Nesse jeito de viver que não presta, tem a graça divina, tem a graça comum. Deus está lá. Uns pontos de bondade se manifestam, e dizem os teólogos que isso é fruto da misericórdia de Deus, porque se Ele não houvesse derramado um pouco de graça entre nós, a gente se mataria e acabaria a humanidade, né? No meio do pecado há um pouco de Deus, do amor de Deus, mas de um modo geral, a coisa é feia, a coisa é complicada, né? Então, essa situação que é geral, se contrapõe aos mandamentos de Deus. Bate de frente. Quando a gente abraça a fé cristã, a gente começa a se perceber meio ET. Porque a conversa que nos cerca é a conversa da vingança. É a conversa do, todo mundo se ama. Que se ama nada. Se eu puder passar por cima de você, eu passo. É a conversa do troco, é a conversa da proeminência pessoal, é a conversa do individualismo. O discurso pode ser muito bonito, mas a prática não é. Porque o que nos cerca como sociedade, o jeito que o mundo vive, vamos colocar assim mais crenteza essa forma de falar, é contraponto, é diferente, é distinto daquilo que a gente aprende nas Escrituras. Há uma vontade humana que não combina com a vontade divina. Há um jeito de se viver que o homem escolheu que não se encaixa com o jeito divino de se viver. E nós precisamos perceber que nós não somos os bonzinhos. Nós somos os maus, né? O mundo, o ser humano é mau. E nós, quando abraçamos essa realidade dos mandamentos divinos, nós nos contrapomos a essa maioria, né, da sociedade que está ao nosso redor.
Isso não acontece porque a gente é melhor, porque a gente é bacana, porque a gente é lindo, não é por causa dos nossos lindos olhos azuis, como a gente diz, mas é porque é assim que funciona. A pessoa se converte, ou a pessoa é salva, vamos lá, corrigindo, aí ela passa por esse processo de conversão. Quanto mais ela abraça o modus operandi bíblico, mais na contramão da sociedade ela vai. Não é surpreendente a gente pensar que essa não é uma realidade só nossa, não. Esse texto que Paulo escreveu é completamente contracultural na sua época. Se você acha que esse texto aqui é contracultural hoje, já que a gente está vivendo um momento de feminicídio, um momento difícil, tá, você não sabe de nada, irmão. Vou trazer algumas informações aqui que vão deixar você espantado, se você já não sabe, no sentido de perceber que Paulo estava escrevendo uma coisa que era muito diferente da realidade da época. Vamos nos lembrar que Paulo estava escrevendo aos Efésios, dentro de uma situação histórica em que o Império Romano dominava tudo. Maior império que a civilização já conheceu. O Império Romano, forte, poderoso e duro, cruel, que não deixava ninguém se levantar contra ele e fazia tudo na base da força e ainda levava as pessoas a adorarem o seu imperador. Esse foi um movimento que aconteceu dentro do Império Romano. Quando Jesus começa a dizer que é rei, ele causa um alvoroço também, uma preocupação das autoridades romanas. Como assim? Rei é César. Quem é esse homem que está dizendo que é rei? Você está dizendo que é rei, você vai ser crucificado, você está se levantando contra Roma. Esse era o ambiente. Nesse ambiente, você tem, a partir do ano 450 a.C., a instituição da primeira legislação romana. Primeira regra, primeiro conjunto de leis romanas surgem nessa época, 450 a.C., conhecida como as 12 tábuas da lei romana. Essas 12 tábuas, o nome é assim porque essa lei foi escrita em 12 tábuas e elas eram afixadas na porta dos fóruns das cidades dominadas por Roma. Quando um fulano chegava lá, qual era a lei dessa cidade aqui? Quem é que manda nessa cidade? Qual é a legislação dessa cidade? Está lá na porta do fórum as 12 tábuas da lei romana. E há umas curiosidades interessantes nessa lei, mas eu quero destacar aquilo que estava escrito na tábua de número 4. A tábua de número 4 apresentava a figura do pater familias. Pater é a palavra grega para pai. Qual era a condição do homem dentro dessa legislação romana na época de Paulo? Segundo a lei das tábuas, das 12 tábuas, o pater familias tinha o poder da vida e da morte sobre os seus filhos, sobre a esposa em alguns casos, sobre os seus escravos e sobre todos aqueles que estavam sob a sua mão, debaixo da sua mão, debaixo do seu poder. Quando um escravo se tornava livre, ele teria que ser liberto da mão do pater familias. Por lei, em qualquer caso, a palavra desse pater familias era absoluta. Se um filho não era desejado nos tempos da República Romana, o pater familias tinha o poder de ordenar a morte dele. Simples assim. O pater familias tinha o poder de vender seus filhos como escravos. A lei romana providenciava, no entanto, que se um filho ou filha fosse vendido 3 vezes, ele não estaria mais sujeito ao pai. Se eles limitavam a venda do filho a 3 vezes, é porque tinha pai que vendia mais vezes o filho, né? Vendia, devolvia, não sei como é que era, mas deve ser alguma coisa assim, né? O pater familias detinha o poder de aprovar ou rejeitar casamentos para seus filhos. Além de um chefe, ele era a pessoa dotada de capacidade legal na família, era o único que podia assumir compromissos cíveis diante da sociedade, era o pater familias. Portanto, irmãos, Paulo escreve aquilo que a gente acabou de ler para essa sociedade. E aí você começa a perceber o quanto isso é revolucionário, o quanto isso é contracultural. É um texto que a gente pode analisar em 3 blocos: casal, pais, pais e filhos e senhores e escravos, como eu disse agora há pouco. Mas pode ser que Paulo esteja dirigindo esse texto prioritariamente aos homens que ocupavam essa posição de pater familias.
que eram senhores absolutos na sua casa, no seu império pessoal, homens que tinham esse poder mesmo. Então, não havia na Constituição Romana alguma coisa que protegesse as mulheres, nem os filhos, nem os escravos. Havia uma disfunção social absurda. Então, quando Paulo fala para a mulher ser submissa ao marido, não é novidade. Elas já eram submissas. A novidade está em Paulo dizer: marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. A novidade era essa, porque esse cara não estava nem aí para filho, não estava nem aí para mulher. Era uma estrutura familiar em que o patrono realmente mandava tudo. A relação dele, por exemplo, com os filhos era nenhuma. Quando a criança nascia, quem cuidava era a mãe. O pai não chegava nem perto. Depois, se fosse uma família um pouco bem estruturada socialmente, financeiramente, passava esse filho para os cuidadores. Depois ele era mais maduro, mais adolescente, levado para aprender a lutar com os gladiadores. Porque uma família romana, como o Império Romano era basicamente movimentado pela questão militar, né, conquistas e o império e aquela coisa do exército. Então um bom caminho para um filho crescer socialmente era aprender a lutar para ocupar uma situação, uma posição social melhor. E o pai estava nem aí. Se começasse a dar trabalho, mandava matar, vendia. Paulo escreve para esses e ele vai com certeza na contramão social vigente. Ele vai na contramão de todas aquelas situações que a própria lei dava aos homens prioritariamente. O que acontece é que os valores cristãos, eles vão sempre na contramão social. Nesse caso, explicitamente, até contra a própria lei, não é? No caso de Paulo. E para mim é surpreendente pensar a respeito disso, o quanto Paulo é contracultural. O quanto ele é forte nas suas colocações, né? O quanto ele corrige os valores até sociais, sendo um instrumento de Deus para isso, é realmente alguma coisa muito importante. Aí vamos dar um pulo de 2000 anos, e vamos pensar na nossa sociedade hoje. Na nossa sociedade hoje você vai dizer assim: ah, mas está mais tranquilo, né? As leis já não são mais assim, claro, não são, porque essa tradição cristã afetou a história e o pensamento social ocidental. Nós, como civilização ocidental, somos moldados pela tradição cristã. A gente às vezes não imagina o quanto o cristianismo influenciou o tipo de sociedade que nós temos. Mas muito, irmão, mas muito. Momentos históricos em que a igreja se fundiu com o Estado, e foram coisas muito ruins, péssimas, mas foram coisas muito positivas em alguns aspectos, né? E nós hoje herdamos esse pensamento cristão, que ele está inserido inclusive na nossa legislação. A gente não tem mais legislação igual lá em Roma. Hoje você tem a lei da Maria da Penha, por exemplo. Vai você gritar um pouco mais alto com a tua mulher, que ela liga lá. E aí os homens batem na tua casa lá para saber o que está acontecendo. O negócio é sério. A gente tem agora o feminicídio, uma categoria de homicídio contra mulheres que ganhou essa classificação, não é? Não pode, vai preso mesmo. É claro, nós evoluímos nesse aspecto, mas o que acontece? Nós continuamos fugindo disso. Não é interessante? As leis já não são mais como aquelas. Aquelas leis legitimavam o poder do homem. Aquelas leis legitimavam a autoridade do macho dentro de casa. Agora nem tanto, mas o coração continua o mesmo. As leis mudaram, mas o coração do homem, a prática de vida do homem, não digo só homem, homem, mulher, nós seres humanos, continua inadequada. A gente continua tratando o outro como não deveríamos tratar, apesar das leis. Aliás, apesar das leis, tem marido matando mulher ainda. Apesar das leis de uma possível punição, caso seja preso, condenado, ainda continuam fazendo barbaridades. Nós ainda nos distratamos, nós ainda nos machucamos, nós ainda nos ofendemos, nós ainda nos destruímos, porque essa é a índole do coração humano.
Paulo, portanto, apresenta a vontade divina contra leis erradas. Hoje essas leis já não existem mais, mas o evangelho continua sendo contracultural, porque o problema está no coração do homem. O problema não está na lei, o problema está no coração do homem. É preciso melhorar as leis, sem dúvida, mas o mais importante é tratar o coração humano. É transformação interior. É o homem que se adequa àquilo que o texto bíblico nos ensina, amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí por diante. A cultura, ela expressa o que o nosso coração carrega. Hoje nós temos um afastamento do coração humano, dos valores éticos e morais do Evangelho. E isso está presente ao nosso redor, em toda situação. Em todo lugar você vê uma tendência de desligamento e de afastamento da moral e da ética cristã presente no texto bíblico, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vê. Não tem uma série da Netflix que você não tem traição, que você não tem alguém que passa a perna no outro, que você não tem a vantagem daquele que é mais esperto, que você não tem violência, que você não tem isso, que você não tem aquilo, e isso é jogado na cara da gente como realidade boa a ser vivida. Legal é ser assim, legal é trair, legal é roubar, legal é se dar bem. Isso está efervescente ao nosso redor. Os mandamentos divinos, portanto, se opõem ao modo de vida que vivemos hoje, porque vivemos um secularismo materialista, narcisista. Vamos dar uma olhada no que é isso? Coloca para a gente, Sarinha. Secularismo. Regime secular ou laical, espírito ou tendência secular, sistema ético que rejeita toda forma de fé e devoção religiosas, e aceita como diretrizes apenas os fatos e influências derivados da vida presente, que é o laicismo. Doutrina segundo a qual devem ser excluídos da educação pública e de outros assuntos estatais elementos religiosos. Isso a gente chama de secularismo. Você pode perceber que eu grifei o 3 aí, está grifado? Ah lá, está grifado o 3, que é o que mais se encaixa com o que a gente está falando aqui. Sistema ético, que é o que a gente vive, que rejeita toda forma de fé e devoção religiosa, aceita como diretrizes apenas os fatos e influências derivados da vida presente. Falar de religião não é bem-vindo hoje, falar de Deus não é bem-vindo hoje, falar de uma coisa transcendente, uma lei divina, uma ética e uma moral divina não é bem-vindo hoje. Nós vivemos nesse afastamento de fé e vida, não queremos mais isso, cada vez menos. Vivemos também num tempo do materialismo. Filosofia ou doutrina que identifica na matéria e em seu movimento a realidade fundamental do universo, com a capacidade de explicação para todos os fenômenos naturais, sociais e mentais. Por extensão, maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Materialismo. Tudo se explica, tudo se entende, tudo é explicável, tudo é compreensível, tudo está no que se vê. É a negação do transcendente. A negação do que a gente não vê. Tudo está, não, tudo, a vida está toda explicada aqui. Está tudo aqui. Tudo tem um jeito, tudo tem uma forma, tudo tem um caminho. Materialismo. E também um apego às coisas materiais. Terceira coisa que invade a nossa vida hoje, narcisismo. É um conceito da psicanálise que define o indivíduo que admira exageradamente a sua própria imagem e nutre uma paixão excessiva por si mesmo. O termo é derivado de Narciso, que segundo a mitologia grega era um belo jovem que despertou o amor da ninfa Hécate. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. O traje a rigor, profetas. Narcisismo, gente. Materialismo, secularismo, narcisismo, amor a mim mesmo. E é isso que rege tudo nesse mundo que a gente vive hoje. Tudo isso é uma grande bomba. Sentir-se bem é o que vale. O que importa é a gente estar bem, é a época da experiência, é a época do sentir. Eu preciso sentir bem. Se eu me sinto bem, está tudo bem.
E esse sentir bem é perigoso, porque geralmente ele vai por esses caminhos. Nosso coração é enganoso. Para você aplacar a ânsia de um coração enganoso, a probabilidade de você fazer besteira é muito grande, porque o coração é enganoso. Tolerância proveniente dos interesses pessoais e desprezo, pelos mandamentos e valores divinos é o que a gente vive hoje. O que é que está por trás disso, gente? A negação de Deus. A assumida autonomia. Eu resolvo a minha vida. Eu não preciso de Deus para me sentir bem, já que sentir-se bem é o pico da onda hoje. Eu não preciso de Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 2. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Salmo 2 profetizando a realidade desses dias em que as pessoas querem romper com as suas algemas e se verem livres de Deus. A ética e a moral cristã são completamente importantes para uma sociedade e o seu desprezo demonstra um coração corrompido. Uma espiritualidade bíblica, gente, requer um compromisso com a ética e com a moral bíblica. Não dá para dividir isso, entendeu? É um contrassenso, é uma esquizofrenia. Eu dizer que sou cristão, eu dizer que amo a Jesus e não viver segundo o que Jesus quer que eu viva. Está cheio de gente com esse tipo de problema hoje em dia. Está cheio de gente que quer Jesus para apaziguar seu coração, para resolver as suas questões. Mas eu não quero viver como Jesus quer que eu viva. Eu acho muito bonito esse movimento, eles pensam, né? Esse movimento gospel, esse movimento de Cristo, esse movimento das igrejas. Acho lindo. Olha só o que se prega na televisão, que incrível, eu quero isso, eu quero essa vitória, quero essa solução, quero essa coisa toda. E a gente, crente, ainda prejudica mais o cara que está chegando, porque a gente ensina um monte de besteira para ele, né? Em vez de dizer, irmão, evangelho é o seguinte: toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e segue Jesus. Evangelho é, segundo o próprio Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. A gente não fala muito isso, né? Não pode, irmão, não tem como. Eu arrisco a dizer que um evangelho que não segue os valores éticos e morais das Escrituras não é evangelho. É qualquer coisa menos evangelho. O chamado de Jesus para a gente, portanto, é: marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, entenda o que é respeitar e se submeter a seu marido e viva assim. Pais, cuidem dos seus filhos e não irritem os seus filhos. Filhos, honre os pais. A gente conversou sobre tudo isso, né? Se somos cristãos, a nossa família deve ser montada, deve ser construída em cima dessas verdades bíblicas e nós devemos persegui-las com a nossa vida. Então a nossa conversa hoje é que a gente precisa viver os valores do Evangelho na nossa casa. Não adianta a gente querer mudar somente na hora da crise. Pastor é antena de problema, você sabe, né? Curva de rio. Só para a tranqueira, não. Senão eu vou te estimular a me procurar. Pode me procurar. A sua tranqueira é bem-vinda, eu vou te ajudar no que eu puder, estou brincando. Mas a gente lida com os problemas da comunidade e eu me sinto feliz quando a gente pode ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Mas, diante de várias situações de crise familiar que a gente vai percebendo, lidando, trabalhando, a maior parte delas acontece porque essas verdades passaram longe. É um marido que não está nem aí para a mulher. É um marido que se agarra à carreira. É um marido que não respeita, não ama, não se doa, não se entrega,
não é cavalheiro. Aí a mulher vira a cara para o marido, daqui a pouco aparece um galanteador, que começa a dizer aquilo que o marido não disse. A traição está traçada. Uma coisa não justifica a outra, mas se o marido for o marido que ele deve ser, o risco é bem menor. É a mulher que é como a gente costuma dizer no jarguês cristão, crente, né? No crentez como é que é? Rainha do céu. Que quer mandar, que quer se sobrepor, que só reclama, que cobra do marido que não pode, que ele não pode dar, que nunca está satisfeita, aquela que fala, coloca filho contra marido, coloca marido contra filho, e arma, em vez de pacificar, fica gerando confusão. Ah, meu irmão, aliás, minha irmã, não tem marido que aguenta. É o filho que é oprimido, é o filho que é machucado, é o filho que é desprezado, é o filho que você acha que só o celular novo está bom, que só o brinquedo novo, que só o carro novo, depende da idade, né? Só alguma coisa que você compra vai mostrar o teu amor. Mais do que isso, ele quer você. É o filho que, por não ser dirigido nos caminhos do Senhor, se levanta contra os pais. Quer dizer, aí é um barril de pólvora. Aí quando chega para a gente, irmão, já não tem mais o que fazer. E depois o pastor é que leva a culpa. Esse pastor, a oração dele é fraca. Minha família acabou. Desgranhento. Fez tudo errado. Só fez besteira. Aí, tudo bem, as costas são largas, a gente aguenta. Cuidado com a tolerância. Cuidado com a tolerância. A gente tem que ter uma diferença clara no nosso coração naquilo que é tolerância às pessoas e tolerância às ideias. A tolerância com as pessoas não deve ser o aval para acatar o erro do outro. A gente hoje está muito tolerante, é isso que eu quero dizer. Muito tolerante às ideias. Quando a gente percebe, as coisas entraram na nossa casa e corromperam o que não tinham que corromper. E foram adotadas como verdade. É assim mesmo, na casa do vizinho aqui é assim, na casa do outro é assim, aqui também vai ser assim. Sem avaliação, sem passar peneira, sem fazer um check-up. Isso aqui tem a ver com a doutrina cristã. A gente é crente, gente. Lembrou? A gente é crente. Deixa eu pegar o óculos do Evangelho, coloco o óculos do Evangelho e vou assistir aquela situação, vou ler aquela situação. Não, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Fora. Menos tolerância nesse aspecto, eu acho que é muito importante. O pastor Ricardo Barbosa diz assim num dos seus livros: a ausência de uma consciência coletiva, a rejeição a qualquer verdade que seja absoluta e a busca pela realização pessoal geram uma forma perigosa de tolerância. Sabe aquele cenário que eu te falei agora há pouco, de que a gente quer ser feliz a qualquer custo? Então, para ser feliz a qualquer custo, eu vou aceitando qualquer coisa. E não é assim que funciona. Não faça isso com a tua família. Não faça isso com a tua casa. Porque nós não temos mais absolutos, a gente só tem relativos, a gente não julga nada. Gente, evangelho é baseado em absolutos, verdades absolutas. O movimento cultural vai acontecendo e algumas coisas mudam, mas outras não. Por isso que você precisa conhecer a Bíblia. Porque, por exemplo, tem gente que acha que mulher não pode cortar o cabelo. Porque Paulo fala isso aos Coríntios. Não é verdade? A mulher não pode cortar o cabelo. Está lá. Como que se está lá, a mulher hoje fica cortando o cabelo? Acontece que é uma questão cultural. Paulo está dizendo isso para uma igreja completamente comprometida na sua fé, nos seus ideais, porque ali era um lugar de muita influência, muita complicação. E as sacerdotisas sexuais dos templos pagãos cortavam o cabelo. Você está entendendo? Por que Paulo diz assim: olha, você tem que ser tão diferente desse pessoal que adora esses ídolos aí, que até o cabelo é melhor que você não corte. Mas é uma questão pontual, que a gente aprende estudando o texto bíblico. Agora, pecado é absoluto. Isso não muda.
E a gente precisa ter essa leitura e às vezes se perceber um pouco mais envergonhado de algumas coisas. Eu acho que a gente está muito descarado. O Jô Soares tinha um quadro que era um cara que falava assim: fica vermelha, cara sem vergonha, fica vermelha, cara sem vergonha. Não tinha graça mesmo, tudo bem. A nossa cara não está ficando vermelha mais, gente. Pode qualquer coisa, passa qualquer coisa. E isso não é bom. Os valores de Deus precisam fazer parte da nossa história, da nossa vida familiar. Estava conversando com uma pessoa esses dias e dizendo para ela: se apegue a esses valores conhecendo. A gente precisa conhecer, gente, conhecer, entender, compreender, estudar, ler a Bíblia, ouvir umas pregações que presta, ler uns livros bons, para a gente entender, porque quando a gente entende, a gente é liberto. E indo para o final da nossa conversa, desculpem me alongar tanto hoje, mas eu acho que a nossa conversa hoje é um apelo para que nós adotemos os valores cristãos na nossa casa. Para que a gente diga assim: a partir de hoje, eu vou tomar vergonha nessa cara e vou fazer como prioridade da minha vida os valores do Evangelho de Jesus Cristo. É um apelo para a gente perceber como é que a gente tem se tratado dentro da nossa casa. É um apelo para a gente perceber o nosso grau de entrega ao outro. É um apelo para nós, maridos, olharmos para nós e percebermos se a gente tem amado a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Amor agape, amor sacrificial. É um apelo para você, mulher, observar a tua postura junto ao teu marido, se você o tem respeitado, como nós já conversamos aqui anteriormente. É um apelo para os pais observarem se eles têm respeitado os filhos e não provocado a ira dos filhos. É um apelo para que a lei de Deus realmente tenha importância na nossa vida. E a gente não seja crente de discurso, mas que a gente seja gente que ama Jesus e que diz assim: ok, vou viver no maior esforço da minha vida aquilo que o Senhor disse que eu tenho que viver, sabendo que esse é o caminho de Deus. Não nos livrará de problemas todos, vai continuar tendo problema, vai continuar tendo crise. Mas eu estava conversando com o Dr. Darcy, nosso amigo psicólogo, lá da Casa da Independência, um homem de 84 anos, com uma vivência psicológica e pessoal absurda. Ele foi psicólogo na Supermax americana, a prisão de segurança máxima americana. Ele cuidava dos caras que estavam no corredor da morte. Gente assim, e ele me disse uma coisa que eu não vou esquecer mais. Ele disse assim: o ambiente de uma família cristã, moldada aos valores do Evangelho, é muito mais difícil de você ter crises, como a gente encontra por aí. E é verdade. Porque Evangelho é uma questão também de inteligência. Viver o Evangelho também é uma questão de inteligência. Porque eu estou praticando aquilo que me leva a ter uma vida melhor nesses dias. Diferente do que a gente acha, trair não é o bom. Ser violento não é o bom. É o que o pessoal vende, é o que essa sociedade louca diz, como a gente já entendeu. Mas não é o bom. Pode ter doce na boca, mas o amargor chega depois. E arrebenta com todo mundo. Amém, irmãos?